Glória a Deus, aleluia, aleluia. Uma palavra de fé, uma palavra de oração. Aleluia. Que nos diz assim: por esta causa me ponho de joelho perante o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais povoados com poder pelo seu Espírito, o homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim que, estando arraigados e abundados em amor, podes perfeitamente compreender com todos os santos a qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que podemos, que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esta glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Aleluia. Glória a Jesus. Essa palavra, irmãos, ela vem nos ensinar, o poder de uma oração. Paulo, quando ele veio nos ensinar essa oração, ele estava preso. Aleluia, em Roma. E nessa palavra, Paulo ele vem nos alegar, um pedido. Ele faz um pedido ao Senhor. Paulo, quando ele vai preso, ele é impedido de viajar para as cidades, para estar pregando a palavra do Senhor. Ele é impedido de estar nas igrejas, levando a palavra do Senhor. Mas Paulo ele não desistiu, mesmo em meio à prisão, mesmo algemado, ele não desistiu. Ele mesmo ali dentro, ele clamou ao Senhor por mim e por você. Então, se nós estamos aqui hoje, tendo força de estarmos de pé, tendo força de estarmos clamando ao Senhor, tendo força de estar encerrando uma campanha, porque Paulo ele nos ajudou. Aleluia. E essa palavra ela vem nos ensinar que mesmo em meia luta, mesmo em meia prova, mesmo você estando sem ter uma direção, porque tem momentos em nossa vida que nós estamos sem ter uma direção correta, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. E Paulo, quando ele olha para essa palavra, que ele fala assim: por esta causa me ponho de joelho. Paulo, dentro daquela prisão, ele fala assim: Senhor, por mais que eu esteja aqui dentro deste lugar, sem saber o que vai acontecer, sem saber para onde eu vou, mas que o Senhor venha direcionar o seu povo ao que eles irão fazer. Paulo clama ao Senhor naquele lugar. Aleluia. Pedindo poder ao Senhor para mim e para você. Paulo pede ao Senhor força, sabedoria, poder, graça. E mesmo naquele lugar ali, Paulo não desistiu. Ele clamou cada vez mais. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Paulo ele era judeu. E os judeus não costumavam orar ajoelhado, eles costumavam orar em pé. Para o judeu se ajoelhar deveria ser uma causa bem de socorro mesmo. E eu vejo ali que Paulo naquele momento, eu acho que ele olhou assim e falou assim: em pé não vai dar certo. Talvez ele estivesse com seus pés também algemados, não fala, mas talvez ele estivesse com seus pés algemados. E ele falou assim: não, eu vou me ajoelhar, eu vou clamar aquele que tudo pode. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E Paulo ele faz uma súplica a Deus. Temos também como exemplo em Mateus 6, que nos fala assim: quando entrares no teu quarto, fecha a tua porta e ora a Deus em secreto. O que quer dizer entrar e orar a Deus em secreto? É aquela oração, irmãos, que não precisa ninguém estar vendo. É só você e Deus. Secreto é só você e o Senhor. É aquela oração que só o Senhor pode responder. É a oração que o teu irmão não vai poder ouvir, só o Senhor pode ouvir. Talvez mesmo
porque não é para ele ouvir, é para o Senhor ouvir. E há secreto que só Deus pode fazer. Então, quando entrares dentro do teu quarto, entrega tudo nas mãos do Senhor. Porque às vezes passamos por um processo em nossa vida que é só nós e Deus. Eu passei por um processo, estou passando por um processo que é só eu e Deus. Aleluia. Porque ninguém nunca vai entender. Até eu mesmo tem momento que eu não entendo, mas eu sei que tudo está nas mãos do Senhor. Então entrega tudo nas mãos do Senhor. Deixa o Senhor fazer no teu secreto, no teu oculto, porque tudo quando Ele faz no secreto e no oculto, tudo é com boa perfeição nas mãos do Senhor. Tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Aleluia. Glória a Deus. Não se preocupe. Não se preocupe na tua caminhada que estás passando. Dependente do que for, tudo entregue nas mãos do Senhor. Porque só Ele pode fazer. Aleluia. Aleluia. E às vezes nos pegamos perguntando, né? Quem é esse Deus? Né? Esse Deus é aquele que nos escolheu, aqueles que nos chamou para a boa obra. Esse Deus é aquele que deu a vida dele por mim e por você na cruz do Calvário. Esse Deus é aquele que te chamou e entregou em tuas mãos algo que você tem para fazer. Então não esconda os talentos que Deus entregou em tuas mãos. Mostre tudo aquilo que o Senhor tem entregado a ti, não importa. Seja o que for, Deus entregou em tuas mãos, Deus te chamou, Ele te capacita. Aleluia. Nessa oração, Paulo nos mostra que ele vai fazer um pedido a Deus, segundo a riqueza da glória do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E Paulo, quando ele vai fazer essa oração, ele faz um pedido de súplica, né? Para que o Senhor venha responder com glória, com poder, né? E a glória, ela só pertence ao Senhor, né? A glória, ela pertence a Deus. A glória não é nossa, a glória é de Deus. E a glória é um atributo que só pertence a Deus. A glória, ela é o quê? A bondade, o amor, a justiça e outros atributos que Deus não comunica a nós. Aleluia. Quais são os atributos que Deus não comunica a nós? Porque só Ele tem, só Ele é. Só Ele é Deus Altíssimo, só Ele é Deus autoexistente, só Ele é imenso, só Ele é infinito, só Ele é imutável, só Ele é onipotente, só Ele é onipresente, só Ele é onisciente, só Deus é transcendente, o Deus soberano. Tudo isso é o nosso Deus, só Ele é. Aleluia! Só Ele pode. Então são os atributos do Senhor que muitas das vezes nós não conhecemos. Às vezes nós só olhamos para assim, Jesus é onisciente, onipresente, mas tem muitos mais atributos que nós ainda não conhecemos. Fala assim, eu ainda não conheço. Então assim, para mim, isso que eu vim estudando para mim foi um conhecimento de Deus para minha vida. Aleluia! E tudo isso é a glória de Deus. Aleluia. E Paulo também ele pede tudo isso a Deus para nossas vidas, né? Para que Deus nos dê poder, né? Porque sem poder nós não podemos fazer nada. Sem poder na presença do Senhor, nós não somos nada. Nós precisamos de poder para perdoar, nós precisamos de poder para amar, nós precisamos de poder para orar, para pregar. Nós precisamos do poder de Deus para tudo. O poder é o revestimento na nossa vida. E como nós vamos ter esse poder? Em oração, em jejum, em consagração. Então peça ao Senhor este poder, o poder que só Ele pode dar. Senhor, eu não tenho nada, eu não posso nada, mas o Senhor descer a sua mão, o seu poder sobre a minha vida, tudo eu poderei fazer. Então creio que tudo podemos fazer debaixo das mãos do Senhor. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. O poder, Ele nos dá o poder para vencer. Qual é o crente que sem luta ele vai ter vitória? Ele não tem vitória. Então quando a luta vier, pense que lá na frente você vai vencer. Pense que a luta vem, mas Deus vai te dar poder para vencer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia! Paulo pediu a Cristo, né, aqui no versículo, quando ele fala assim, Glória a Deus, aleluia! quando ele fala assim, para que segundo as riquezas da sua glória, concede e sejais corroborados com o poder do seu Espírito Santo, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que estando arraigados e afundados em amor,
Quando Paulo ele fala sobre esse amor afundado e arraigado, que amor é esse? É um amor que eu olho para meu irmão e digo assim, minha irmã, eu te amo? Não. É um amor que Deus entra em nosso coração e Ele venha fazer morada. Um amor que Ele venha adentrar o nosso coração e venha criar raiz. Que essa raiz venha ser profunda. Para quando for amanhã, a gente não venha nos esquecer o amor de Deus sobre a nossa vida. Então você tem que colocar uma coisa na sua mente, no seu coração. Deus, Ele não está na sua vida de passagem. Deus, Ele não está no seu coração de passagem. Deus, Ele está na sua vida para ficar, para permanecer. Então essa raiz, ela tem que ser enraizada profundamente. Mas para que isso venha acontecer, você tem que abrir seu coração e deixar Deus entrar, deixar Deus fazer. Crie raiz, crie um amor em Cristo. Deixe Deus entrar e habitar verdadeiramente. Porque muitas das vezes, quando nós estamos na luta, esquecemos que Deus está conosco. Cadê o amor de Cristo na sua vida? Cadê aquele que te chamou e que te curou, que te sarou? Cadê aquele amor, né, que deu por mim e por você? Você tem dúvida do amor de Cristo na sua vida? Você ainda duvida que Deus te ama? Lembre da cruz do Calvário, quando o Senhor, Ele foi levado para aquela cruz. Ele foi levado naquele caminho sem reclamar, sem murmurar. Ele foi cuspido, chicoteado. Ele foi pendurado naquela cruz por mim e por você. Ele deu a sua vida por mim e por você. Ele poderia muito bem dizer, não, aqui eu não vou ficar, porque são todos pecadores, mas Ele falou assim, eu vou. E o Senhor, Ele foi humilhado. O Senhor, Ele derramou a sua última gota de sangue naquela cruz do Calvário por mim e por você. Então lembra do amor de Cristo na tua vida. Lembra aquele que te chamou, que te criou. Lembra quando Ele foi levado naquele lugar que quando Ele teve sede, deram vinagre para Ele beber. Hoje, o amor de Cristo em nossa vida é aquele que nos sustenta, que nos dá graça, que nos dá sabedoria. Vemos como vida de Ana. Ana fez o que Ana clamou, orou e pediu o que o Senhor pediu um filho. Foi o poder do Senhor que concedeu o seu filho. Então passe o tempo que passar, creia que grandes coisas irá fazer o Senhor na sua vida. Qual é a causa que você tem para colocar nas mãos do Senhor nessa tarde? Aleluia. O que você tem colocado nas mãos do Senhor? É uma cura? É uma libertação? Entregue verdadeiramente e tira a sua mão. Porque enquanto tiver a sua mão, Deus não vai fazer nada. Irmãos, eu falo isso é por experiência própria. Tem coisas que a gente coloca nas mãos do Senhor, mas fica a nossa mão e a do Senhor. Tira a sua que Deus coloca dele em cima. Então ora e entrega ao Senhor verdadeiramente. Porque grandes coisas irá fazer o Senhor. Então creia nessa palavra nessa tarde. Porque grandes são as riquezas do Senhor, grandes são as promessas do Senhor. Até aqui me deu o Senhor, se eu falar mais, virá de novo. Então que vocês venham ficar com essa palavra em seu coração, tá? Que venham meditar para um bom entendimento, né, de cada um. E que Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus.